É porque, pra mim, quando você fala sobre isso, e você tá na política hoje, então você entende ela muito melhor e muito mais profundamente do que eu. Eu tenho certeza disso. E as suas experiências são muito mais marcantes do que a grande maioria das pessoas. Então você tem entendimento, você mesmo falou, sobre viver a situação e não de saber da situação. E quando você fala de um partido, quando ele fala que o bandido bom é bandido morto, e existe esse partido, eu acho que você esconde ou desapercebe as pessoas de que não é esse partido. Tudo que passa lá é por um monte de partido. A gente vive hoje, não 4, 5 anos, a gente vive 30 anos a mesma política. Se não 30 anos, 50 anos a mesma política. O Carlos Drummond de Andrade já falava no poema A Morte do Leiteiro que bandido se mata com um tiro. Claro, criticando essa sociedade nesse poema lá na década de 70. A Clarice Lispector já falava da mesma realidade naquele conto O Mineirinho, né? O Mineirinho, que ela diz essa sede, essa... E o rap sempre denunciou isso. Então, não é um partido, é uma cultura. Porque... Por que eu digo isso aqui? E pra você? Porque você é um das vozes que tá lá pô, de alguma forma, esperneia ali, se posiciona. Enquanto a gente colocar nas costas de um ou de outro, sabe, todo o sistema vai continuar funcionando da mesma forma. Não dá mais pra gente, sabe, crucificar Chico e não bater em Francisco. Com certeza. O pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. Eu não poupo ninguém da verdade. Então, assim, estranho que você analisa aí todo mundo, o holofote vai ali. E na penumbra continua acontecendo tudo que aconteceu desde sempre. Então, assim, não é nem uma crítica, é tipo assim, não claro sei se você está enxergando o mesmo que eu. Não é uma crítica, não tem nem como ser. E eu concordo. Olha aqui, o Malcolm X tem uma frase que ele diz o seguinte: sou a favor da verdade, não importa para quem ou contra quem. Ponto final. Agora, a verdade nos diz que num dado concreto, um partido que puxou fortemente foi o PL. Isso é inegável, né? Porque votou 100%. Nesse caso concreto. Mas esse pensamento que fundamenta essa decisão, esse posicionamento, é um pensamento que é nutrido há muito tempo no país pelos ideólogos da burguesia, os formadores de opinião. Quem são? Os autores de novela, mas principalmente, porque isso daí ainda são menos brutais, mas principalmente o jornalismo policial popular, que teve origem no Cadeia, do Alborguete. Olha só, a cadeia política só como desejar a morte do outro, quando o outro é mais fraco. Porque se o outro for mais forte, a tendência é você perder teu canal, ser perseguido, ser assassinado, ser preso, ter que fugir. Essa é a regra na história da humanidade. Mas se o outro for mais fraco, daí dá pra crucificar de boa e ganhar voto, ganhar dinheiro, ganhar poder. Exemplo, programa Cadeia. Alborguete. Ele entrava com um pau de arara atrás e fingindo tortura. Ele falava, tem que torturar, eu sou a favor da tortura, tem que matar e tem que enterrar de pé, que é pra não ocupar espaço. E não sei o que. Tá no bico do corpo, tá no colo do capeta. Aquela coisa mais horrorosa possível. E fazia sucesso na Curitiba fascista, de tradição fascista, diga-se de passagem. Ratinho também, né? Aí que eu ia chegar. Porque quem que era repórter do Alborguete? O Ratinho? O Ratinho. O Ratinho fez parte disso. Ele é repórter do Alborguete. Ele cresceu, o Ratinho pai, cresceu ganhando dinheiro às custas de um discurso de morte. Ah, mas daí a morte de quem deve morrer, daí é o que vocês acham, ou que um acha ou não. Mas o fato concreto é de morte. Pedindo, reivindicando a morte de seres humanos. A ponto de chegar aquele lá da região norte, se não me engano, do estado do Amazonas, que o cara tinha um programa que pagava pra matar. Exato, para ganhar Ibope. Pra ganhar Ibope. A morte da dinheiro. O cara pagava pra matar, sabia onde estava o crime. Chegava primeiro, fazia cobertura, mostrava o corpo, todo dia tinha um morto e era o cara que pagava pra matar. Exato. E o Ratinho vem dessa escola. Não nesse extremo, né, mas vem dessa escola. Porque daí ele começou a ver... E o Ratinho teve uma sacada que fez ele rico e poderoso. Isso tem que dizer. Ah, é louvável? Não. É fama sem glória. Mas
a sacada dele foi o seguinte: opa, se eu posso explorar um pobre coitado, ladrão de galinha, e extrair dele, que nada tem, ibope, dinheiro e voto, porque ele foi vereador, foi deputado, etc. E voto. Ou seja, eu posso tirar tudo dessa pessoa, que aparentemente ela não tem, porque não tem nada, é um pobre coitado. Então por que eu não posso tirar de outras pessoas que eventualmente também não estejam cometendo, ou não tenham cometido, ou não tenham sido suspeito de crime? São pobres iguais. Esse é o pensamento dele. Quem que é as pessoas mais vulneráveis? Porque, igual esse pobre coitado, que pode ser torturado, pode ser morto, ninguém liga. Quem que são pessoas bem vulneráveis? Opa, mães, solteiras, grávidas, abandonadas. As viúvas, os órfãos, como a gente disse aqui, os imigrantes. Então o que acha da gente pegar uma mãe dessa e dizer pra ela que a gente até paga o DNA dela, pra ela provar que aquele sem vergonha é pai do filho dela, que não quer pagar a pensão, que abandonou, pra ela não ter que enfrentar, como a minha mãe enfrentou, esse peso nas costas, às vezes sem nenhuma rede de apoio, como foi o caso da minha mãe. Se a gente pagar pra ela, e daí às vezes vai ser o pai mesmo, às vezes não vai. Quando não for, vai ser um choque. E se tiver briga e discussão? E se a gente trazer também pessoas com algumas anomalias, algumas doenças meio a lá homem-elefante? E se a gente trazer também um cara que enfiou uma lanterna na bunda? Vai ser curioso. E se a gente espetacularizar toda essa miséria em vários quadros e falar uma linguagem bem chula, assim, pra... Será que o povo não tem curiosidade de ver quem tá pior que eles? Será que o povo também não normaliza essa situação de tragédia a ponto de achar engraçado e rir da própria miséria? Eu acho que sim. Porque a Dona Maria pede pra eu matar o filho dela que virou dependente químico e roubou um bojão de gás, ao invés de pedir pro Estado tratar o jovem que tem uma doença para que ele se insira no mundo da educação e do trabalho. E o Ratinho foi lá e fez isso, e foi um estouro. Explodiu, ganhou Ibope, ficou milionário, se tornou popular. O filho dele, as bases políticas do filho dele nas primeiras eleições, agora é meio que tudo, porque ele está no centro do poder, né? Mas foram os bairros os municípios com grande população pobre, carente, como Colombo, por exemplo. Então, e é por isso que E o filho dele virou governador só pelo nome dele. Então pelo como nome do pai, mas... dar dinheiro e poder pedir a morte dos outros. Então, mas não era porque o pai dele de alguma forma ajudou uma galera aí? Não sei, é uma pergunta. Por que ele teve... O cara nunca fez nada pra ninguém, filho. O cara nunca distribuiu um sopão lá pra população de situação de rua. Nunca deu uma cesta básica lá no bagulho de idoso, filho. O cara nunca fez nada pra ninguém. Não conheço, só sei dele da televisão. O que eu conheço dele é a televisão, né? Exato. Não sei. Como que ele fez? Como que ele fez? Que parece que ele construiu que ele ajudou a galera e que, tipo assim, isso é só o que eu ouvi também, tá? Não conheço, não tô meio que fazendo o papel de advogado do diabo aqui. Claro, fica à vontade. Tem uma galera que trampa pra ele, que ele reparte lucro com a galera e que trata bem as pessoas. Só o que eu já ouvi falar dele, talvez pela mídia. Também, né? É o que eu ouvi da mídia. Não, perfeito. Né? Então, assim, aí vocês conhecem melhor, vocês me esclareçam, porque é o que a mídia me vendeu. Perfeito. Não, muito boas essas colocações de modo geral, mano. Até porque eu concordo com você. Não é uma questão pessoal. Uhum. O Ratinho pode ser a pessoa mais gente boa do mundo. Se eu juntar aqui, acabar trocando ideia, jogar uma sinuca, beber uma cerveja com a gente, legal. Não é nada pessoal. Objetivamente, ele expôs a miséria como um teatro do absurdo, lucrou, se aproveitou daquelas pessoas, teve Ibope, que representou mais dinheiro e que representou votos pro filho dele. Porque o filho dele nunca é um moleque, né? Moleque no sentido novo, não tô dizendo. Sim, tá. Como eu, não, jovem como eu era tá. também na época dele. Não tô aqui, não é disso que se trata, não é pessoal. E objetivamente, ao meu ver, o que ele fez deveria ser proibido, porque ele atacou violentamente o povo mais vulnerável, as mulheres em situação
de fragilidade. Mas não só as mulheres, as pessoas pobres, de modo geral. As pessoas que tinham doenças raras, etc. Essas pessoas que foram expostas sem nada, só para estar lá, para ganhar um DNA. Entendeu? Então não é pessoal. E outro, segundo, daí ele tem um monte de terra lá, pô. Cara, governador, família do governador, construiu um império de mídia, que é onde ele consegue ser eleito, porque daí todas as mídias falam bem dele, né? Rádio, quase tudo é dele, a Rede Massa, que é o SBT de lá, é dele, e uma série de... Então é pesado o poderio midiático dele. E ainda tá no poder, no controle. Pô, e daí tem lá um monte de processo lá, porque, pô, tá roubando terra indígena lá, de Guarani Kaiowá, no norte do país. Porra, mano, vai querer lavar essa cara. Só defende o latifúndio. Pô, beleza que ele defendeu o latifúndio do Caio, eu entendi. Você joga com eles, eu entendi. Não vou te convencer do contrário, você já escolheu o teu time, você é isso. Mas, pô, mano, pelo menos regulariza e faz um plano ali para que as favelas, as comunidades de Curitiba tenham pelo menos luz e água, todas elas. Saneamento básico. Não tô dizendo nem saneamento básico, que os caras não vão dar. Uhum. Mas, pô, os caras não deixaram ter coleta de lixo, a dona Zeni, não. Eu já vou lembrar o nome dela lá. Ô, tiazinha lá da quebrada lá do Concórdia 3. É que já faz uns 4, 5 anos isso, tá ligado? Mas, ó, tiazinha lá no Concórdia 3, lá na quebrada deles, lá o Greca não deixava passar ainda não deixa, eu acho, passar o caminhão de lixo na quebrada, só porque é invasão, só porque é favela. E daí a comunidade jogava lá do outro lado da BR. A tiazinha foi lá, mais velhinha, depois de uma vida trabalhando, foi atropelada e morreu. Pô, mano, tá tirando, entendeu? Então que façam o mínimo, mas não fazem o mínimo. É uma guerra. Se o povo com medo, eu vejo por mim. Sabe por que eu aguentava tanta humilhação no ambiente de trabalho? Porque eu ajudava no aluguel do barraco. E eu sei que não existe a possibilidade de existência digna sem uma casa, mano. Morando na rua, morando de favor na casa de alguém. Não dá, nós é ser humano, nós precisamos de um abrigo da chuva, do vento, do frio, tá ligado? Jogar a gente na rua, igual eu vejo São Paulo. São Paulo parece um campo de guerra, mano. Na verdade, a cidade tá em guerra, uma guerra não declarada. Você olha quantos corpos. Numa terra de assassinos e corruptos, maior medo é que tenhamos liberdade. O poder sem a justiça é o fim do mundo. O opressor espalha corpos na cidade. Polícia é o que mais tem na rua. Criança na escola é raridade. Em São Paulo e no Brasil. Cara, e você agora, com evidência, com voz que você tem, e eu já vi você falando, e agora você acabou de explicitar, tipo assim, do poder que a mídia tem, de alguma forma. Você se sente castrado aí, assim, lembrando que você acabou de ter, assim, seus direitos suspensos, revolta e trem, é o quê? É pela sua posição? Em que sentido que você se enxerga nesse jogo? Mano, eu não... Aí falou tudo de novo. Você tá com as palavras. Jogo. É jogo, irmão. Eu não tô no jogo, filho. Eu tô na vida. E a vida é diferente. A vida não é um jogo. A vida é outra fita. Mas não é um jogo. Tá ligado? Ou seja, eu não atuo. Eu não faço performance. Eu não jogo pros meus eleitores, como, né? Eu sou eu, mano. Ah, Renato, mas daí você não foi eleito. Pô, mano, demorou, filho. Não nasci vereador nem deputado. Não vou morrer vereador nem deputado. Atravessar os desertos, eu tô ligado como é que é. Fazer o corre do aluguel, da mistura, da comida. Sobreviver. É isso mesmo. Não é fácil? Não é, mas é o que tá tendo. Mas é sobrevivente por necessidade. Lutador por vocação. Então, sobreviver é com nós. E lutar, nós temos uma certa vocação. Então, eu encontro aqueles caras ali, é como se eu pudesse trazer aquela criança com aquela caixa de isopor na linha de frente. E só falar, pega. Daí eles não aguentam.